Estamos em acreditar, fizemos uma pausa bem rápida para o último vídeo não ficar longo. Vamos aqui na sequência então. Mais um, né, ou seja, experimento fascinante, esse feito por pesquisadores japoneses, né? Eles selecionaram e vendaram um grupo de participantes que eram extremamente alérgicos, né, à urticária. Aliás, depois de velho, uma das urticárias, parece que existem centenas, né? Uma surgiu na minha vida, mas conseguimos detectar e tratar. Mas vamos em frente. E disseram, né, que estavam esfregando uma urtiga venenosa em seu braço direito. O braço direito de todos os participantes apresentou reações com sintomas clássicos de urticária, como coceira, queimação e vermelhidão. Mas, na verdade, a planta utilizada não era urtiga, era apenas um arbusto inócuo, né? Ou seja, uma planta sem nenhum tipo de... que pode causar nenhum tipo de alergia. A crença dos estudantes foi intensa o suficiente para provocar os efeitos biológicos da urtiga, sem eles terem sido expostos à planta. Em seguida, esses pesquisadores, né, eles esfregaram urtiga mesmo agora, né, verdadeira, no braço esquerdo. Mas eles fizeram o contrário, eles informaram que era uma planta inofensiva. Embora 13 participantes, embora os 13, na verdade, né, participantes fossem extremamente alérgicos, só 2 deles apresentaram sintomas de urticária. O Dr. Marcel Kilsborn, neurocientista de Nova York, ele afirma, né? Nossas expectativas criam padrões cerebrais que podem ser tão reais quanto os criados por eventos no mundo real. A expectativa de um evento, olha que importante o que essa pesquisa acaba concluindo, né? A expectativa de um evento aciona o mesmo conjunto complexo de neurônios como se o evento estivesse ocorrendo, levando a um efeito dominó de eventos no sistema nervoso que leva a toda uma série de consequências concretas no mundo físico. Então esse é um outro experimento fantástico. Fabrizio Benedetti, PhD também em neurociência, professor de fisiologia e neurociência na Faculdade de Medicina da Universidade de Turim, na Itália, né? Em seus estudos ele constatou que as nossas expectativas elas podem evitar ou podem disparar a sensação de dor. Ou seja, nossa mente teria um poder analgésico sim, e seria capaz de anestesiar uma parte do corpo e não outra, dependendo da resposta específica do placebo, né? Vários voluntários eles passaram um placebo na mão, acreditando ser um gel contra a dor. E eles afirmaram que a sensibilidade das mãos diminuía, ao contrário da dos pés. Concluímos que na diminuição da dor provocada pelo placebo, há participação das substâncias narcotizantes do nosso próprio cérebro quando fatores cognitivos, né, como expectativas e crenças, estão envolvidos. Então, você observa cientistas, neurocientistas completamente diferentes, pesquisas diferentes, né, em países completamente diferentes, e os resultados acabam sendo os mesmos. Dr. Ronald Fields, em neurociência PhD em neurociência pela Universidade de Stanford, é professor emérito de neurologia e fisiologia na Universidade da Califórnia. Somos enganados pelo dualismo, né? Ou pela ideia de que mente e corpo são separados. Um pensamento é um conjunto de neurônios disparados. Observe o que ele está falando. Um pensamento é um conjunto de neurônios disparados, que por meio de complexas conexões cerebrais podem ativar centros emocionais, vias de dor, memórias, né? O sistema nervoso autônomo e outras partes do sistema nervoso envolvidas na produção de sensações físicas. Todos eles, né, reforçando. Doutora Cecília Linde, PhD, professora e consultora em cardiologia no tema
de coração, né, e vasos lá na Suécia, em Estocolmo. Juntamente com seus colegas, realizaram um estudo duplo cego e randomizado, né, em pacientes cardíacos. Lembre-se, duplo cego, nem os pacientes, nem os médicos sabem disso. E randomizado, os pacientes foram aleatoriamente, sem nenhum tipo de separação escolhida, né, e sim de forma aleatória, separados em grupos. Olha que fantástico esse estudo. Foi colocado um marca-passo nos pacientes do grupo controle placebo, idêntico aos do grupo experimental. Mas o aparelho marca-passo, olha que loucura, ele foi desligado sem que lhes fosse, né, dado conhecimento, não foi informado. Por ser um estudo duplo cego, como eu já falei, né, nem pacientes nem os médicos sabiam que o marca-passo havia sido desligado. Surpreendentemente, após 3 meses, os sintomas dos pacientes em ambos os grupos sofreram melhorias, né? Ainda mais inesperadamente, os médicos conseguiram medir a melhoria dos pacientes do grupo controle placebo como um aumento no fluxo sanguíneo a partir do coração. Olha que incrível, sendo que eles achavam que tinham um marca-passo, de fato eles tinham, mas o marca-passo estava desligado. Essa outra pesquisa é assim determinante, foi um, como eu posso chamar, um boom, né, um viral quando saiu essa pesquisa feita por Ivan Kirsch. Ele é PhD em psicologia pela Universidade do Sul da Califórnia, né, diretor associado do programa de estudos de placebo. Ele é professor de medicina em Harvard, né, professor emérito, né, de psicologia. E é o seguinte, Kirsch é o autor ou editor, né, de 10 livros e mais de 200 artigos periódicos, científicos e capítulos de livros, ou seja, é um cientista literalmente aí, respeitadíssimo, de vanguarda. Então, em 26 de janeiro de 2008, através de uma pesquisa séria sobre antidepressivos, realizada em conjunto com seus colegas, né, por ele e pelos seus colegas, ele e o material passaram a estar na primeira página de todos os principais jornais do Reino Unido, né? O estudo demonstrou que as análises dos dados publicados e os dados não publicados, olha isso, escondidos pelas empresas farmacêuticas, revelam que a maioria, se não todos, dos benefícios dos antidepressivos se deve ao efeito placebo. Olha, né, que polêmico o resultado que conduziu não só a pesquisa e todo esse conteúdo que eu vou apresentar. 75% da melhora no grupo de drogas também ocorreu quando as pessoas usavam pílulas falsas sem nenhum ingrediente ativo, né? Preste atenção à gravidade sobre os dados não publicados, né, entre aspas, e escondido pelas empresas farmacêuticas e pela FDA, que é a Food and Drug, né, Administration, que é como se fosse a Anvisa, né, quem regula ali a liberação de alguma medicação ou não medicação. Quando eles publicaram isso, foi uma loucura, né? Então eles receberam ali, né, inúmeras respostas, né, dos críticos, dizendo que esses dados não podiam ser precisos, né, que talvez tivesse alguma questão que tenham levado a analisar um subconjunto nos ensaios, né, alguma bolha muito pequena do grupo. Aquilo não podia ser verdade segundo alguns críticos, né? E olha que você acaba, nesse sentido, eles estariam lutando contra a indústria farmacêutica, poderosíssima indústria farmacêutica, né? Eu passei por esse ramo, de certa forma conheço muito bem. Após questionados, eles usaram a lei de liberdade de informação, né? Existe uma lei que obriga você a ter, que permite, né, que as empresas tenham que te passar a informação, é a liberdade da informação. Eles solicitaram, então, à Food and Drug, né, que enviasse os dados que as empresas farmacêuticas enviaram para a FDA
no processo de autorização, de aprovação de 6 antidepressivos da nova geração, que responderam aí pela maior parte das prescrições, né, das receitas de antidepressivos do momento. Olha que incrível, né, o estudo desses cientistas. Quase metade dos ensaios clínicos patrocinados, né, pelas empresas farmacêuticas não haviam sido publicados. Foram feitos e não haviam sido publicados. Os resultados dos ensaios não publicados, eles eram só conhecidos pelas empresas farmacêuticas, né, que fizeram o estudo, e pela própria Food and Drug, né? Em um conjunto de dados super expandido, descobriram esses pesquisadores mais uma vez que 82% da resposta à droga também ocorria com o placebo. E aí eles foram, né, ou seja, cada vez mais apertando o cerco. Então, após apresentadas as devidas evidências, Thomas Lauren, né, que era o diretor da divisão de produtos de psiquiatria lá na FDA, ele reconheceu isso no programa de notícias da TV americana, que é o 60 Minutos, né? E ele disse: acho que todos concordamos que as mudanças que você vê nos testes de curto prazo, a diferença na melhora entre o medicamento e o placebo é bastante pequena. Por quê? Porque ele não estava falando com qualquer, desculpa o termo aqui, Zé Mané da esquina. Ele está falando com cientistas seríssimos que estudaram aquilo e estão provando que aquilo tem um efeito placebo. E eles queriam, né, ou seja, as justificativas do porquê estava sendo usado um antidepressivo, que na maioria dos casos o efeito placebo que estava causando o efeito benéfico do tratamento no antidepressivo e não a droga em si. Os placebos, eles são quase tão eficazes quanto os antidepressivos e eles provocam muito menos efeitos colaterais, né? Junto a colegas, eles realizaram uma meta-análise de vários tratamentos para depressão, incluindo antidepressivos, psicoterapia, a combinação de psicoterapia e antidepressivos e tratamentos alternativos, que incluíam acupuntura e exercícios físicos, né? Eles não encontraram nessa meta-análise toda diferenças significativas entre esses tratamentos ou dentro de diferentes tipos de psicoterapia. E aí é o seguinte, quando não tem diferença, né, em tratamentos, os tratamentos são igualmente eficazes, a escolha ela tem que ser baseada em riscos e danos, né? De todos esses tratamentos, com certeza absoluta, os antidepressivos são os mais arriscados e prejudiciais, ou seja, se eu tenho vários tipos de tratamentos, todos são igualmente eficazes, eu não vou usar o antidepressivo que é o mais prejudicial, eu vou usar os outros porque eles já são eficazes, eles são, na verdade, tão eficazes quanto. Então esse aqui é mais um ponto, né, mais uma pesquisa, mais um experimento ou seja, que nos ajuda aqui a explicar esse tópico que eu acredito diretamente e só, como de costume, para essa aula não ficar muito longa, eu faço uma pausa rápida e continuo aqui nesse mesmo tema já na próxima aula.